Olá, aqui é o Judeu Ateu Aqui é o Estranho. e este é o Mangá ao Quadrado. Olá, estamos aqui no nona, não sei como falar, 90. Não é nonagésimo. Décimo, porque Nonagésimo, será? deve ser nonadécimo. Nonadécimo é uma péssima palavra, se for isso. Estamos no podcast número 90 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo tranquilo. Número 90, já dá pra começar a falar que estamos perto do 100, né? Já tá quase, já falta só 10. Cara, estamos quase grudados ali. E essa semana a gente veio com um tema um pouquinho mais, daqueles mais filosóficos, sobre mangás e sobre quadrinhos, sobre talvez dê pra aplicar um pouco em outras mídias o conceito de experimentação, né? Empurrar a mídia, ver até onde você consegue levar ela, sobre as barreiras que os quadrinhos e os mangás também enfrentam para poder avançar e criar e nunca ficar parado como uma forma de criar histórias, né, e tudo mais. A gente vai tentar conversar um pouco sobre isso, ver onde é que o assunto vai. Eu até já acrescento a discussão que pra gente passar por experimentação, a gente com certeza vai ter que passar antes por linguagem. Então não sei ainda qual que vai ser o nome do podcast, mas joguei essa palavra aí, linguagem. Linguagem. Talvez a gente decida o nome do episódio no final. Beleza. Uma coisa que eu fiquei aqui pensando quando a gente trouxe o tema de experimentação é que os mangás com certeza não surgiram do jeito que a gente experimenta eles hoje em dia, né? Do jeito que a gente lê mangá hoje em dia, né? Falando em mangá especificamente. Muita gente, acho que durante a história do mangá, teve que vir com, tipo, ideias muito malucas de como distorcer aquele negócio, né? Até o ponto de que hoje em dia a gente nem consegue definir o que é mangá, o que não é, né? A gente causa uma grande confusão. Eu não manjo assim tanto de história do mangá, eu não li tantos clássicos. Você que é o manjador dos clássicos aí, Man. Você consegue imaginar alguns autores assim que empurraram a mídia mangá durante a história, que foram decisivos para que a gente conhecesse a mídia como ela é hoje em dia? Olha, sem dúvida nenhuma, Tezuka, né? Osamu Tezuka. Que por mais que suas primeiras obras sejam datadas e as que acabam vindo pro Brasil, não é se bem que não, né? A gente já teve Adolf, Buda. Enfim, ele tem uma carreira longa e ao longo de sua carreira ele mudou bastante de estilo narrativo, ele fez bastante experimentação, testou várias coisas de várias formas diferentes, em várias histórias diferentes. Então ele é com certeza um dos responsáveis, né? Ele é o responsável pela popularização do mangá e por fazê-lo evoluir. Eu fico me perguntando até que ponto tudo que ele trouxe veio dele mesmo, né? Não sei se tinha outras pessoas criando. O começo obviamente foi ele, né? Mas durante o avanço, não sei até que ponto ele puxou ou não de outras pessoas, mas que ele sempre estava acompanhando, assim, na linha de frente, a evolução dos mangás, eu também acho. Sim. Até tempos bem recentes, até, sabe? Dá pra também citar numa lista de pessoas que colaboraram pra evolução do mangá como mídia. Eu gosto do Shotaro Shinomori, que ele desenhou mangás pra caralho. Foi o cara que inventou a franquia Kamen Rider e a franquia de Super Sentai. Sim. Mas em mangá ele fez bastante coisa também, fez Kikaider, ele fez uma caralhada de mangás. Se eu não me engano, ele é o cara que fez mais histórias ao longo de uma vida. E ele também trouxe bastante coisa de cinema. Se você pegar as obras dele, por exemplo, Kamen Rider mesmo, o mangá, se você for ver as primeiras páginas, é sempre uma coisa mais cinematográfica, de fazer ambientação, vários quadros de establishment, né, que são aqueles quadros que para mostrar o local, e aí vai andando pelo cenário até chegar nos personagens. Ele utiliza bem o quadrinho como uma linguagem para contar suas histórias. Ele ajudou um pouco a evoluir. E os caras do Gekiga também deram uma forçadinha, né? Deu uma guinada bacana pro mangá começar a se reinventar um pouco. O Gekiga, a gente já comentou sobre o Gekiga em algum programa passado, que foi aquele movimento dos autores que queriam ser mais
queriam adultos, fazer... entre aspas, do que o mangá. Eles queriam fazer mangás que nem fossem de fato considerados mangás, né? Eles queriam criar uma mídia nova. É. E é interessante, aliás, esse conceito de que eles que, aliás, estavam na frente da experimentação dos mangás, né? Eles queriam fazer aquilo ser algo totalmente diferente, mudar aquilo. Eles queriam mudar tanto, queriam avançar tanto o negócio que se transformasse literalmente em outra coisa, né? Uhum. E aí eles criaram um nome, que foi o Gekiga, que era pra tipo, ó, não somos mangás, somos outra coisa. Eu fico me perguntando aqui, só vagando aqui em pensamento, pensando até que ponto será que eles de fato contribuíram, ou será que contribuíram mais do que a gente pensa pro avanço dos mangás como uma mídia de experimentação? Em termos de linguagem, eu não sei dizer tanto. Talvez um pouco, mas eu acho que as experimentações deles não afetaram tanto a linguagem. O que eles deixaram realmente de legado foi o estilo de arte, né? Que é aquela arte mais séria, por assim dizer, e a temática, né? Que foi o que depois surgiria como seinen no mundo dos mangás. Talvez se eles, eu imagino que talvez se não tivesse eles, a gente não teria os seinens de hoje em dia. Talvez a mídia ainda estivesse presa nesse lado meio bem infantilizado ainda. Imagino eu, não sei. Não dá pra saber, né? Talvez alguma outra pessoa viesse com um movimento similar se eles não fizessem. Pode ser. A gente teve, então, várias experimentações durante a história dos mangás, dos quadrinhos e tudo mais. Você acha que você consegue enxergar, assim, um propósito para as pessoas experimentarem, tentarem fazer coisas novas? Peraí, eu acho que a gente precisa falar melhor sobre o que a gente tá querendo dizer com experimentação. Porque acho que ainda tá meio vago, talvez não fique muito claro. Pode ser. E por isso que eu falei linguagem, porque vai ser importante a gente definir um pouco sobre como que funciona a linguagem dos quadrinhos pra gente entender o que é a experimentação de fato. Vou te perguntar, Judeu, é uma pergunta bem ampla mesmo. O que faz o quadrinho ser um quadrinho? O que é quadrinho? Vira e mexe a gente se pergunta aqui nesse podcast, né, o que é o quadrinho, o que é tudo mais. Tem várias definições, né? Tem aquela que você vive sempre falando do Steve McCloud lá, não é? Eu não lembro como é que, não é arte sobreposta, né? É outra coisa. Imagem justaposta em sequência deliberada com a intenção de transmitir informações ou produzir uma resposta estética. Essa é a definição dele, não é minha. Lindo, cara, lindo. É isso aí, cara. Quadrinhos é isso aí, então. Eu não sei, é uma pergunta que a gente se faz bastante. Eu penso, quando eu penso em quadrinho na minha mente, apesar de talvez ser um pensamento bem errado, a primeira coisa que me vem na cabeça é que é uma mídia meio termo, assim, sabe? A gente sempre pensa que é aquela mídia que combina arte e cinema, né? Entre a palavra com a imagem, né? Certo. E é engraçado a gente pensar nisso porque o quadrinho ele vem antes da imagem, né? Do filme, por exemplo. O quadrinho ele é bem mais antigo, né? Se você for parar pra pensar... No Egito Antigo, né? No Egito Antigo era quase um quadrinho ali, por assim dizer. Eram imagens sequenciais, né? Sim. Mas, de uma forma bem resumida que dá pra dizer, é que quadrinho é essa junção de imagem e palavra, imagens estáticas e palavra, que servem pra contar alguma história, tem alguma intenção, alguma ideia ali. E eu acho que isso é muito importante, que elas são, o conceito de ser imagem estática e ser sequencial já cria, a partir daí, várias linguagens. Primeiro que, por ser uma imagem estática, por exemplo, conceito de tempo dentro de uma imagem é bem diferente do que a gente tem num conceito de tempo de uma foto, por exemplo, né? Dentro de um quadrinho existe um período de tempo que não é exatamente um segundo, né? Tipo, não é que nem uma foto, quando você tira uma foto, tudo que tá parado ali está parado naquele instante. Pra eternidade, né? Pra eternidade. Enquanto num quadrinho, ele é um período que vai mais de um instante, né? Por exemplo, quando tem uma frase muito longa, um texto muito longo falado num balão, ele não durou um segundo, né? Tipo, ficou vários segundos. E isso se reflete justamente na forma, por exemplo, com que a gente trata os quadros, né? Ou as páginas duplas, mesmo mais artísticas. Quando tá numa história, você não para pra... Às vezes você até para, mas não é o mais comum você parar pra apreciar aquela imagem e tal. Você tá numa história assim contínua, né? Que nem você faria, sei lá, com uma pintura no museu. Você para, observa aquilo e
ficar só olhando pra aquilo um bom tempinho, sabe? Uhum. E isso aí tá meio que inserido no contexto, tipo, por isso que eu falei que é meio errado você pensar que é uma mídia entre mídias, né? Um É. meio termo de mídias, porque não é, tipo, é uma mídia própria, né? Exatamente. Ela tem regras que foram criadas, regras por assim dizer, né? Ela tem convenções que foram estabelecidas ao longo do tempo e que elas, na verdade, são convenções que nasceram da própria natureza da linguagem, né? Por exemplo, como a gente falou que são quadros estáticos, entre dois quadros ocorre uma série de coisas, né? Uma série de acontecimentos para ocorrer a transição de um momento A para o momento B. Seja uma ação, né? Seja, por exemplo, um cara tá andando de um quadro A para o quadro B, a gente tem que visualizar o movimento que levou ele para o estado do segundo quadro. Mas quando você estende o espaço entre um quadro e outro, o espaço de tempo entre um quadro e outro, surge-se, né, o conceito, a famosa sarjeta que o Steve McCloud chamou, que é esse espaço entre os quadros, né, aquela separação entre os quadrinhos, que ela representa uma infinidade de tempo que é preenchida pela sua mente, né, pela mente do leitor. Sim. E é uma característica importantíssima pro quadrinho, né? Essa parte do preenchimento do leitor, da gente compreender o que ocorre entre quadros. É a parte mais imaginativa, de fato, do mangá, né? Uhum. Por isso que a gente fala que é uma mídia mais ativa do que o cinema, de fato, né? Porque você tem que imaginar ali movimentação e tudo mais. É uma mídia bem própria, assim. Sim. Não, e além de, sei lá, tipo, não sei se você quer falar mais alguma coisa assim da essência do mangá, porque, tipo, eu penso, por exemplo, que além, tipo, da estruturação básica de um quadrinho e tudo mais, tá também, tipo, o cenário com que ele se constrói, né? Vários elementos, tipo, da história com o qual se produzem quadrinhos fazem parte do que se produz ali, né? Você pode pensar, por exemplo, que os quadrinhos seriam muito facilmente substituídos pelo cinema, porque tudo que você pode fazer ali, você pode fazer no cinema, só que com pessoas reais, mais realista, né? Isso não é verdade justamente porque a gente comentou que é uma mídia própria, mas também não é verdade porque há todo o contexto de que, de fato, quadrinhos são mais baratos de produzir, né? Exatamente. Esse é um dos pontos mais essenciais do quadrinho, né? Ele é uma representação de alguma coisa. Ele não é aquela coisa, né? Então, quando a gente vê um mecha, a gente vê um robô gigante, a gente está vendo uma representação de um robô gigante no quadrinho. Não foi necessário o trabalho de um cara fazer o design 3D para construir um robô gigante ou construir uma maquete com proporção para fazer um robô. Ele não é um robô gigante, ele representa um robô gigante, né? Ele representa pessoas, né? O próprio conceito desse quadrinho, né? Tipo, as letras, as palavras, elas representam coisas, elas não são aquelas coisas. E o quadrinho é a mesma coisa. As imagens não são aquelas coisas, elas representam. E isso é tão essencial e tão importante pra gente entender as experimentações que a gente vai citar daqui a pouco, que é um ponto primordial de tudo, né? Um ponto primordial de tudo. Eu acho que é muito fácil, eu acho que eu mesmo por muito tempo meio que enxerguei assim que é algo meio que separado dos mangás e dos quadrinhos em geral, né? Mas só é assim porque é mais barato. Mas é mais barato porque é assim. A produção do quadrinho ser barata faz parte da essência daquilo, né? Ser barata no sentido de financeiro mesmo, né? Porque toma tempo. Não é barato isso aí. Sim, literalmente, do custo financeiro, de produção da quantidade de coisas com que é possível trabalhar ali, é algo essencial dos mangás, eu concordo plenamente. Sim. E aí, só para fechar a definição, a experimentação que a gente citou e que a gente vai trazer agora para discussão é justamente quando o autor ele aprende a utilizar as convenções e as características da linguagem do quadrinho, né? Aprende a usar a sarjeta, o closure, né? Que é quando o leitor completa na mente dele o acontecimento, aprende a usar a disposição dos quadros, aprende a utilizar a disposição de uma página, aprende a utilizar o tempo presente dentro de um quadro, aprende a utilizar o que as figuras representam, né? O fato do desenho não ser, ele sim representar. Quando o autor ele aprende tudo isso e dá uma modificada, né? Ele brinca com isso, ele vai além do que a simples ideia de tipo, quadrinho é uma representação de pessoas fazendo coisas. Ele pode ser muito mais do que isso. E justamente, vai além da concepção que as pessoas têm de quadrinhos, né? Eu acho que um quadrinho ou um mangá é considerado experimental mesmo, é taxado com experimental quando as pessoas
não tem já tanta certeza se aquilo é um quadrinho ou não, sabe? Será que é quadrinho? Será que é mangá? Aí que as pessoas começam, é experimental isso aqui, é muito experimental. Esse é o experimental mais extreme, né? Dá pra fazer, fazer uns experimentais menores, mas realmente é que nem filme, né? Quando tem aqueles filmes que são muito cheios de. Você assistiu Árvore da Vida? Não. Ele é muito cheio de coisinha que. Eu realmente não sou um crítico, não sirvo pra ser crítico de cinema, porque os críticos adoraram e eu achei um saco. Que era aquela coisa de imagens desconexas, de filmando os dinossauros, e aí conta a história do Champagne, que era filho do Brad Pitt, e tipo, o que os dinossauros tinham a ver, sabe? Era muita experimentação pra mim, era muita experimentação. Um exemplo próprio meu que eu tenho, por exemplo, eu gosto muito de escutar música experimental. Gosto de sei lá, Animal Collective, ou qualquer coisa mais progressiva do rock, e tipo, é interessante, sabe, ver os caras tentando empurrar, ver até onde é que eles conseguem empurrar aquilo pra não parecer música, ou tipo, pra criar melodias em coisas inusitadas. Não vai falar que música experimental é aqueles caras batendo panela e falando um poema em cima, não é isso, né? Não é isso. Porque existe também. Isso é outra coisa, isso é cultura ska, sei lá o que é aquilo, não sei direito. Ska não, cara, que isso? Os caras de ska também, que não. Chegam em café subterrâneo com boina e começam a fazer essas merdas também. É a mesma raça. É a mesma preconceito. Raça. Ska é os caras da praia, não tem nada a ver. Já dando, por exemplo, então, um exemplo dos mangás, um mangá que eu considerei experimental, já que a gente tá falando desses casos mais extremes, o Plastic Girl do Furuya, você já leu? Já. Esse é uma grande experimentação mesmo. É um mangá bem experimental, de fato, né? Foge de fato, até um pouco mais difícil classificar aquilo claramente como um quadrinho. Pra quem não leu, Plastic Girl, ele é um quadrinho, né, por assim dizer, que é um... tá vendo? É uma colagem de... É uma colagem de vários recortes de coisas diversas. Relacionadas a uma garota que não sei talvez o que, né? A colagem remete a uma garota, a uma história, parece que é uma sequência na história, que é uma garota, mas ele é recorte mesmo, sabe? Tipo, revista, o cara recortou um manequim de um negócio e colou lá e montou o cenário. Bem diferente, que é bem vanguardista, pós-moderno, experimental. Pois é. Nesse sentido que eu penso em obras experimentais mais extremes, né? Uhum. Não é só de obras assim que a gente tá falando no caso de experimentação, né? Você pensa em algum exemplo assim de obras que fizeram experimentações e ficaram pra história? Não sei. Então, eu não vou falar que ficaram pra história. Eu até aproveitar o gancho que você falou de Plastic Girl, que é um caso bem extremo de... É uma experimentação tão grande que a gente fica em dúvida se é quadrinho. E trazer para uma coisa tão mais próxima, tão mais simples, que é tipo... o mínimo do mínimo da experimentação, que a gente pode falar que é uma experimentação, que é brincar com a linguagem, né? Tá experimentando a linguagem. Por exemplo, vai ser controverso, mas da line-up atual da Shonen Jump, que é uma revista extremamente popular, eu consigo pensar em pelo menos 4 mangás que fazem algum tipo de experimentação, por menor que seja. Eu concordo. Eu não acho nem um pouco polêmico, não. Haikyuu, ele brinca bastante com... A gente falou que conceito do tempo dentro de um quadro, né? O Haikyuu, ele brinca tanto com esse conceito de fazer uma movimentação e mostrar a movimentação dentro do mesmo quadro, sabe? No mesmo quadro ele faz essa brincadeira, tipo, ele não mostra as pessoas estáticas, ele mostra o movimento da pessoa. Não é uma coisa tão nova, né? Porque todo mundo já fez isso em algum momento, mas ele faz de uma forma muito interessante. Ele brinca, ele dá foco, né? Por exemplo, quando o cara levanta a bola, ele mostra toda a trajetória da bola até chegar na mão do cara, e aí mostra em câmera lenta, todo mundo olhando, em câmera lenta, né? Aí que tá a brincadeira da experimentação. Não tá em câmera lenta. Não tá. Mas não a gente imagina em câmera lenta. Né? Diferente, não tô nem falando que é melhor ou pior, mas diferente de Slam Dunk, que eram quadros parados, né? O Kawa dando a bola pro Sakuragi, por exemplo, era o quadro dele parado com a bola na mão só, né? Tipo, não tinha... Havia dinâmica, né? A cena não era travada,
mas não tinha nenhuma coisa de diferente, né? Era cena óbvia, era uma composição linda, maravilhosa, uma arte incrível, mas não era nada, tipo, fora do que o quadrinho prevê. Exato. Haikyuu, aliás, que a gente tá falando, pensa até que brinca um pouco com composições dos quadros em páginas duplas, por exemplo, sabe? Ele ocupa, tipo, 1/3 da página, às vezes, com um quadro e, tipo, coloca uns negócios mais do lado, assim, que é fora do padrão, né? Porque quando você pensa em fazer página dupla, você ocupa tudo, ou você, tipo, ocupa metade da página por causa da dobra que tem no meio, né? E tudo mais. Você coloca um quadro mais em cima e o resto no canto, mas ele faz umas composições bem diferentes, assim, sabe? Ó, exemplo também que é nessa linha de movimentação é Assassination Classroom, né? Que é uma ele brinca com a linguagem do mangá, que só funcionaria bem no mangá, né? Por exemplo, de mostrar o Koro Sensei conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. É uma coisa que, se você vai fazendo um quadrinho, vai ficar uma zona, né? Aliás, fora do quadrinho, ia ficar uma zona no anime, por exemplo. É alguma coisa que eles iam ter que mudar um pouco a cena, por exemplo, pra não ficar tão maluca que nem é pra gente. Até poderiam, sei lá, colocar uma fala depois da outra, mas perde o pacing aí e tudo mais, né? É outro esquema. Exatamente. Por isso que a mídia é uma mídia própria de fato. Exatamente, porque se ele colocasse no anime, ele ia ter ou ele ia fazer todas as vozes uma em cima da outra, ninguém ia entender nada, supondo que ele estivesse conversando com várias pessoas, ou ele faria um depois da outra e aí perderia a ideia de que ele tá falando ao mesmo tempo. No mangá dá pra ele colocar um quadro que a gente entende que é uma passagem de tempo quase que única, que ele tá falando com várias pessoas, né? Então, tipo, ele tá falando simultâneo. É uma coisa que funciona, é uma experimentação dessa linguagem, da questão do tempo, justamente. Concordo. Um exemplo de que... Na verdade, 2 exemplos de que, tipo, ele representa, mas ele não o é. Que o quadrinho, ele representa alguma coisa que pode ser, além de pessoas, pode ser um conceito, pode ser uma ideia. E Shokugeki no Soma, por exemplo, ele brinca com isso, né? Quando você vê a pessoa comendo uma comida e, tipo, ficando nua, ou comendo uma comida e aparece um polvo e começa a apertar os peitos da menina, né? Por mais que seja pra putaria isso. Sim. É uma brincadeira com o que o mangá permite, né? Porque o mangá, ele permite que aquilo não seja real. Ele não está representando, de fato, as pessoas peladas. Ele está representando a ideia das pessoas peladas. É uma coisa que vai muito mais além. Até daria pra transpor isso pra anime, por exemplo, mas fica justamente, eu acho que no conceito de que o mangá... é isso aí mesmo, cara. Tá aplicado, tipo, a ideias, sabe? No anime ficaria muito violento, porque você não tá nesse espaço meio simbólico mesmo, né? Eu acho que o mangá, como são, de fato, imagens e tal, ele traz uma ideia de simbologia bem maior ali, sabe? Sim. De que há uma interpretação maior das coisas. E um exemplo rápido é Toriko, que consegue transpor para o seu mundo coisas absurdas que, né? Como que você ia fazer um filme em que existe uma cobra que dá a volta no mundo, sabe? É uma brincadeira com a ideia, né? Tipo, a ideia de que existe uma cobra que dá a volta no mundo. Eu não preciso desenhar a cobra que dá a volta no mundo. Eu desenho uma cobra que ela some no quadro, sabe? E acabou. E beleza. Você entende que naquele espaço ela está representando uma cobra que dá a volta no mundo. E como essa cobra se movimenta, sabe? Como ninguém tropeça nela. Não sei, existe num espaço diferente. É muito, muito maluco. Justamente pensar na movimentação da cobra e o quão complexo também seria passar isso pra anime, no caso, sempre tentar colocar aquele animal em quadros que não dá pra ver de onde tá vindo, não sei o que e tudo mais. Com certeza, cara. Esses 4 exemplos, aliás, já mataram uma pergunta que eu queria fazer aqui, que era, tipo, se ainda é possível fazer experimentações hoje em dia, né? De todos os tipos possíveis. E isso que é o bacana, né? Isso que é uma das coisas que a gente comentou lá no Porquê Mangás, no podcast sobre Porquê Mangás, que é por que é tão legal, né? Porque ainda existe, e sempre vai existir, se tudo der certo, né? Se não esgotarem as ideias, que eu acho meio difícil, sempre vai existir experimentação, né? Assim, existe experimentação em filme também, né? Teve o Árvore da Vida, que eu citei, que é uma experimentação. Mas é que parece que em outras mídias, como livros, como os filmes... música acho que se salva e games também se salva,
mas normalmente fica com esse estigma, é uma experimentação, sabe? Tipo, mas eles estão... Esse aqui é um filme experimental, sabe? Só isso, sabe? Isso classifica o filme. Enquanto nos quadrinhos é uma coisa mais corriqueira, por assim dizer, né? São brincadeiras com o que a linguagem permite que ninguém fala, olha, era uma experimentação, sabe? Koku no Hito, Innocent. Eles são coisas que brincam bastante com essa questão de transposição de tempo, de conceitos, por exemplo, né? Tipo, pula da imagem do cara escalando pra uma imagem do cara, do coração dele batendo, pra ele fazendo sexo e, tipo, tudo faz sentido. É uma coisa que é uma brincadeira com o tempo singular de cada quadro e que faz sentido. E que ninguém fala que é uma experimentação. Tipo, não ficar vendendo, é uma experimentação. Mesmo hoje em dia, em vários mangás bem grandes assim e tudo mais, bem de indústria, né? Mangás bem de indústria, eu ainda leio e penso, porra, essa é a primeira vez que eu vejo algo assim num quadrinho, sabe? Mesmo tendo lido bastante, lido coisas antigas, ainda olho para um negócio e falo, essa é a primeira vez que eu vejo isso. Alguém brincando com isso, ou tentando fazer algo dessa forma, né? E, não sei, cinema, quem é muito cinéfilo já reclama de que, tipo, toda a história é repetida, né? Não sei. O que também não é verdade, né? Eu acho que uma coisa que eu acabei pensando aqui é que qualquer mídia, mas pensando talvez nos mangás especificamente, se ainda tá saindo história, se ainda tem gente lendo, eu acho que é porque ainda tem experimentação acontecendo, sabe? Sim, por menor que seja, né? O mínimo que seja. Se você pensar, tipo, na essência do que a gente considera experimentação, qualquer mangá que tá saindo hoje em dia, eu acho que tem algum ponto de experimentação, se não tá plagiando alguma coisa, né? Claro. Mas, sei lá, até Naruto, One Piece e sei lá, o Fairy Tail, que é considerado cópia de cópia de cópia, ainda assim, se você pensar tipo, na essência do conceito, são obras que experimentam de alguma forma com a mídia, sabe? Eu fiquei curioso, fala uma experimentação de Fairy Tail aí. Até que ponto você pode copiar outras obras sem ninguém perceber? É uma experimentação. Não funciona muito, né? Porque o primeiro capítulo todo mundo fala, olha, é igual One Piece. Não sei, talvez na essência de tentar modificar o conceito de Battle Shonen, né? Tentar usar o conceito de Battle Shonen de uma forma diferente, né? E tudo mais. Mas olha uma coisa que eu, rapidinho te cortando, aproveitando essa deixa do que a gente tá falando de que existe experimentação em outras linguagens, sim, existe, mas uma coisa que me parece mais dar certo mais no quadrinho, e por isso que é tão bacana, é a questão de simbolismo, né? Sobre... Por exemplo, introduzir um personagem principal que é um pássaro, no caso do Pum Pum, e que ele em algum ponto da história vai virar um triângulo, sabe? E você vira, né, meu amigo? E se vira, ou sei lá, a Konohana, que o menino tá andando na cidade, tem uma flor gigante atrás dele abrindo o olho, ou qualquer coisa que é uma forma simbólica de se representar alguma coisa que não existe de fato naquele mundo. E que pra gente, né, está aparecendo ali, é uma brincadeira que funciona muito bem em quadrinhos e que nem sempre funciona bem em outra mídia, sabe? Por exemplo, no caso de filmes, seria muito mais difícil a gente aceitar o Pum Pum, por exemplo. Fica muito estranho você introduzir um elemento que representa uma ideia e que as pessoas vão ter que interagir com aquela ideia de uma forma crível, né? Porque no quadrinho de Pum Pum as pessoas interagem com o Pum Pum como se ele não fosse daquele jeito, porque ele não é, né? Ele aquela é só uma representação, olha aí, sim, do que é o Pum Pum. E aí o autor, ele sabe fazer quadros específicos em que não denotam que, tipo, ele tem um formato diferente do normal. E no filme não ia dar certo. No filme não ia ficar tão bem. Eu já pensei nisso aí, porque tantas obras de seinen e tudo mais tem tanto simbolismo nos mangás, né? A gente já fez até um programa de simbolismo, mas retomando aqui o assunto, tipo, eu penso que é ainda nesse conceito de ser uma intermídia, porque, tipo, cinema é rápido demais, sabe? Pra você, tipo, conseguir parar pra pensar no simbolismo, né? Que a gente comentou no podcast passado, não, na leitura de e-mails do podcast passado, né? De que não dá pra prestar atenção na história e na direção ao mesmo tempo dos filmes, né? Tem que ser muito treinado pra isso. Tem que ser muito treinado e acho que é no mesmo conceito que se aplica isso e, tipo, no caso dos livros é meio perdido ali, né, quando eles colocam um simbolismo, sabe, tipo, você não fica com a imagem clara daquele negócio na sua cabeça, né,
nem para pra tentar observar isso. No caso da literatura, o que eles brincam mais é com a brincadeira de palavras mesmo, né? Tipo, falar em metáfora. A metáfora é o simbolismo, né? Sabe? Ele ficou como se 1000 facas atravessassem o seu estômago, sabe? Sei lá. Sim. Ele brincou com a metáfora e é aí que se aplica o simbolismo na literatura. Funciona bem diferente, com a particularidade de cada mídia, isso que é o bacana. Em Toriko, no caso, eles colocariam como se fosse 50 facas saindo do estômago do cara, literalmente, né? Porque... Colocariam essa imagem, assim. Porque sempre, né, tem que aparecer. Sabe um tipo de experimentação que já não é uma experimentação, que já é meio que já é um gênero, né, nos quadrinhos, e que eu ainda vejo meio relutante em outras mídias? O Slice of Life. Sabe, você consegue imaginar qualquer mídia, sei lá, seja música, seja filme, seja literatura, seja um jogo, que consiga ser tão contemplativo e funcionar tão bem quanto Yokohama Kaidashi Kikou? Eu acho que tem... Jogo eu acho que dá. É isso que eu ia falar. Eu acho que tem alguns games hoje em dia que seguem esse lado um pouco mais slice of life do negócio, né? Mesmo, sei lá, aquele Kataka Magari, não sei o nome daquilo lá, que é uma bola que vai rolando, sabe? Tipo... é o... eu não lembro o nome. Katamagari, eu acho que é o nome daquilo. Não é. Não sei. Katamari. Katamari, isso mesmo. Segue um conceito meio parecido, sabe? É um negócio meio a esmo, assim, sem muito... objetivo. De uma forma diferente. Sim. Eu não joguei, mas eu acho que aquele Journey deve seguir tem uma ideia mais pra esse lado também, de ter uma coisa meio contemplativa. Não sei. Eu acho que você tem mais algum ponto pra abordar ou a gente pode encaminhar pra finalização? Não, já comentei o que tinha a comentar. Quer encerrar com alguma ideia, alguma coisa? Eu quero encerrar com brincadeira de pequenas listas, né? Quero que você faça uma pequena lista, se você tiver, de quadrinhos e pode expandir, né? Pode expandir pra fora de mangá. Que você acha que tem uma experimentação bacana, aí você dá uma explicação bem rapidinha. Você tem alguma aí preparada? Rapidinho então, vai. Mangás que eu acho que experimentam bastante, vai. O Yasumi Pum Pum, a gente sempre comenta aqui, né? Eu acho que é um mangá que brinca bastante com vários conceitos de mangá, do que não é, e tudo mais. Blame e quase qualquer coisa do Nihei, a gente sempre comenta aqui que são obras muito boas de se analisar, porque justamente ele brinca com conceitos de tempos, de formas que eu nunca vi antes em quadrinhos e tudo mais, de estruturação de quadros também e tudo mais. Sim. Mais algum mangá. Acho que eu nem pensei tanto em exemplos tão claros assim. Deixa eu abrir minha lista, ver se eu acho mais algum. A gente comentou durante o podcast, mas eu também penso em... Quando eu penso em experimentação, acho que é difícil não pensar em Kokou no Hito, viu? Principalmente nesse estilo tão mais fotográfico dele, de criar história, sabe? Acho que, por muito tempo se criticava, quadrinhos realistas demais, sabe? Principalmente no caso dos mangás, né? Que é quase meio ocidental o negócio, mas ele criou um estilo tão próprio assim, sabe? Sim. E brinca com o simbolismo o tempo todo. Eu acho que é uma obra bem experimental, principalmente da segunda metade pra frente, né? Não, sem dúvida. Você tem alguns exemplos de mangás aí? De mangá eu acho que dá pra falar experimentações bem leves, né, por assim dizer. Sei lá, Koe no Katashi, né? Ele brinca com essa coisa de é o que representa e não o que é de fato. Então, quando tem um X na cara dos personagens, não existe um X naquele mundo. Mas ele representa uma ideia e é uma brincadeira bacana com... Não chega a ser uma experimentação, é mais uma brincadeira com a linguagem. Spirit Circle, ele faz aquela coisa de trocar o personagem, sabe? Quando ele tá em outra vida, aí ele dá um estalo, ele é outro personagem e aí ele volta pro personagem. Sim, sabe? sim. Isso não tem como fazer em nenhum outro jeito sem ficar cafona. É só em Spirit Circle que dá pra você pular de uma vida do personagem pra outra e voltar num estalo e continuar a narrativa sendo coerente. Eu acho bacana. Fica meio eu tentei fazer um shot de cinema, mas não consegui, assim, sabe? Em outras obras, né? Fica meio... Tá, ok, vai. Pensando já no lado de quadrinhos, né?
A gente recebeu uma recomendação uma vez. Eu nem cheguei a ler, mas alguém recomendou pra gente a fase atual do Hawkeye. Ele tinha uma brincadeira como funcionavam os quadros, né? Ele fazia uma coisa bem diferente, era uma página bem quadriculada, né? Com vários quadrinhos bem pequenininhos. E brincava com zoom, e brincava com posicionamento e tudo mais, era bem interessante. Habib, não sei se você já leu, mangá, é um quadrinho... eu já ouvi falar bastante, do Craig Thompson, ele tem umas coisas de brincar com o conteúdo de uma página, né? De vez em quando a página ela não é um quadrinho, né? Não tem um conjunto de quadrinhos, ela é um desenho que ela meio que representa como se fosse um grande quadro, mas há um fluxo ali de acontecimentos, mesmo não existindo delimitações de quadro. É bem interessante. Um quadrinho ocidental que acho que brinca bastante, apesar de ser bem conhecido e tudo mais, tipo, brinca bastante com o conceito tipo desse negócio de quadrinho ser um conceito e não a representação de tudo mouse, sabe? Sim. Brinca até mesmo, tipo, metalinguagicamente com o que é quadrinho, né? Brinca aquela parte que todo mundo gosta, que o cara não para de falar, né? Muito boa. Citando um caso que eu nem gostei tanto, mas o quadrinho de O Azul é a Cor Mais Quente, daquele que teve filme, eu não gostei muito do quadrinho, achei o quadrinho até bem medíocre. Mas ele tem uma brincadeira com a cor azul que eu acho bem bacana. Que, tipo, né, ela aparece pontualmente na história, a cor azul, e é uma coisa que funciona em quadrinho, né? Tipo, ele é todo meio monocromático, e aí em alguns pontos tem a cor azul, é interessante. Sei lá, Day Tripper brasileiro, já leu? Ainda não li, mas eu conheço. Ele brinca bastante com a narrativa, né, de quem tá narrando a história... Quem tá escrevendo a história é o personagem, mas ele tá vindo de fora, porque é bem interessante. A gente já recomendou Day Tripper aqui com o Kitsune, e ele tem uma brincadeira interessante. Aí acho que é uns exemplos bacanas pra se citar. Ok. Vamos esperar mais exemplos bacanas de experimentações, e é isso aí. Quem sabe, o pessoal pode mandar aí, né, obras experimentais que eles consideram de leitura interessante, né? Já nem necessariamente bom, né? Mas que tem alguma experimentação legal. Bacana. Eu vou dar mais um exemplo de experimentação, mas vai ser na minha recomendação. É verdade, né? Essa recomendação é assim. Então, tá o Leitura de e-mails, estranho. Leitura de e-mails judeu-ateu do episódio 89 de Comédia e Humor. Corretíssimo. Essa leitura de e-mails é feita a partir de qual e-mail? São e-mails que chegam, na verdade chegam comentários no blog, claro, sempre, e também chegam e-mails em contato @alquadra.do, de ao quadrado, e aí você põe um ponto ali antes do alquadra.do. Entendeu? Fácil sacar, é fácil. Nesse e-mail chegam pra gente os comentários do último programa, dos últimos programas, pode falar de qualquer programa que você quiser, a gente sempre dá uma olhada nos comentários antigos. Sim. Você pode colocar quais mangás que a gente recomendou que você já leu, quais você achou bacana, qual a sua opinião sobre eles, e pode nos mandar recomendações do ouvinte em áudio para utilizarmos nos programas que são de recomendação do ouvinte. Sim, você que está escutando pode aparecer aqui com a gente, né, cara? Eu acho isso muito incrível. Exatamente, é o poder da magia da edição. Da magia da edição, da internet, do podcast, há todo um conglomerado de mídias funcionando para que você possa fazer isso. Exatamente. E aproveitando, né, nos comentários do último programa, o Guilherme Carreon, ele comentou que ele acha meio difícil, que talvez algumas pessoas não mandem recomendação, que no último programa a gente meio que pediu bastante. Ele disse que às vezes algumas pessoas não mandam porque acham que não tem certeza de que é algo que seja bom para indicar, porque o nosso público é meio elitizado, não dá para saber o que vão gostar. A gente também não sabe, né? Tudo que a gente mesmo recomenda não dá pra ter certeza de nada. E mesmo que eu acho que muita coisa que a gente já recomendou aqui nem é tão elitizado assim, talvez. Não sei.
em retrocesso tem muita coisa que a gente recomendou que nem é tão boa assim. É verdade, é verdade. É isso, foi pensar em coisa elitizada, a gente fez aquele top 6, 7, nem lembro quantos foram. 5, né? Que a gente recomendou nos 50 lá. Foram 6. Foram 6 mangás que eram, tipo... Se você for dar uma olhada, a maioria era bem padrãozão, assim, né? Normal fag demais. Fullmetal, Slam Dunk. Pois é. Dá pra recomendar coisa assim também. Pode recomendar o que vocês acharem bacana. O que normalmente a gente acaba segurando de recomendação é de mangá muito longo. Que é, sei lá, mais de 20 volumes e ainda tá em andamento. Aí fica meio difícil de usar. Mas de resto a gente costuma relevar e jogar aqui. Às vezes a gente nem leu e usa aqui, e depois já vê nem é tão bom assim. Maravilha. Tem problema, tem problema. Podem mandar recomendação, né? Podem mandar. Quer comentar sobre os mangás enquadrados que a gente vai fazer ou dá pra pular dessa vez? Vamos só relembrar que temos mangás enquadrados em alguns programas. Em alguns programas. Escutem os programas anteriores pra saber quais são e vai correr atrás de ler, né? Exatamente. Tá chegando. E só recado final, só mais uma vez lembrando do recrutamento para escrever no alquadra.com, no nosso site ali. Podem escrever qualquer tipo de texto, review ou colunas que a gente faz, né? Tem um monte de tipos de colunas diferentes que a gente fez nos blogs anteriores e agora estão no Ao Quadrado. Vocês podem tentar experimentar escrever alguma coisa nesse estilo e mandar pra gente avaliar, que quem sabe a gente não recruta você, né? Pois é, quem sabe, né? Manda porque ainda não chegou muitas, não. A gente ainda não tem muito material de trabalho. Beleza, vamos lá. Slowpoke Report na velocidade, Judeu. Primeiro do Salgado Mafini. Sim, ok. Não sei se o primeiro nome dele é Salgado, mas... Tomara que seja. Mandou um e-mail primeiro falando pra gente que ele tinha gostado do começo de Pum Pum e que aí ele chegou no volume 10 e ele não estava achando tudo isso. Ele depois mandou outro e-mail, né? Ele perguntou se ele tava lendo errado e tal, e depois mandou outro e-mail falando, não, retiro o que disse, ficou bom de novo. Ficou bom de novo, Não sei o que muda depois do 10º volume, não. Não, eu sei o que muda, assim. Pode ser, mas até o 10º volume eu achava muito bom, não sei. Eu não lembro de nenhuma queda forte em Koku no Hito. Que eu li embaixo no e-mail no resumo Pum Pum. Eu não lembro de alguma coisa muito, sabe? Tipo, nossa, essa parte ficou uma merda. Porque toda hora pelo menos tem alguma coisa que empolga, né? Eu tava lembrando uma parte lá que eu achava que tava meio fraquinho, mas aí aconteceu aquele negócio com a tia dele. Aí deu, eita porra, esse mangá é sério mesmo aí. Sempre, toda hora tem alguma coisa. Sim. O mesmo Pegasus, ele passa tão rapidinho que você nem fica puto com ele. É verdade. Próximo o Slowpoke Report aqui é do Sávio Carvalho, que leu Koku no Hito e depois de ler ele pesquisou tudo o que ele queria saber sobre escalada, montanhismo, os principais picos de escalada, quais são os mais difíceis, quais são os mais perigosos, um monte de coisa, né? Ele diz que agora sabe tudo sobre escalada, menos como escalar, né? Como escalar. Eu não cheguei no nível dele, mas eu dei uma pesquisada também e eu fiquei empolgadinho de tentar fazer, mas no final acabou não indo pra frente essa ideia. Também não tem muito aqui, né, no Brasil, onde fazer escalada. Tem? Dá pra você fazer um montanhismo aqui perto da minha cidade. Aqui na minha cidade tem a famosa Serra do Japi. Infelizmente ninguém pode ir lá porque é fechado, porque é patrimônio. Que merda. Mas dá pra você contratar uns guias e tal, ou você entrar escondido, mas... Tem lugar pra fazer. Tem lugar. Ok. Aqui em São Paulo não tem muita montanha pra fazer montanhismo, não. São Paulo é bem plano, né? Bom, não. Enfim, ele também tá terminando o Hoshino Sandare, o Sábio Carvalho comenta que não gostou no começo, mas disse que tinha mais calcinha que conteúdo lá no começo, mas quando avançou a história ele acabou gostando, né? Justo. Ele também fala de Real e o Animaster Kurosawa, 2 mangás excelentes, e pergunta o que a gente acha dos últimos acontecimentos de Dorohedoro. Cara, não dá pra falar porque é spoiler, né? Ele pergunta pra gente o que a gente acha de o que é Ai, Aikawa, Caimã, o que é o que ali. Eu acho que o autor já meio que deixou claro, né? Que tá rolando. Tipo, o que aconteceu com aquele personagem em questão. Agora, o que vai acontecer, não dá pra saber, Não dá pra saber. Como nunca. Como não? Quem sabe quando acabar o Dorohedoro a gente não faz um ao quadrado. Um ao quadrado dele. Ou um programa separado só pra falar do final, sabe? Tipo
Ah, entendi. Como se fosse um semanal, revival, não sei, quem Ok. sabe. Quem sabe? Eu gostaria, sim. Para terminar os comentários do Slowpoke Report, o Rafael dos Santos Tomás leu Solanin e se decepcionou. Achou até bom, mas que não é tudo o que dizem ser. Eu Problema acho de que é o hype, né? seu hype, Stan. É. Você causou muito hype nas Não. pessoas. Tem uma leva gigante agora, enorme, de pessoas que estão lendo Solanin e não estão gostando, e a culpa é sua. Uma leva gigante. Bom, eu posso ter criado um hype com o Solanin, mas eu também criei um podcast sobre hype que eu digo pra você não cair nessa. Tá certo. Então a culpa não é minha. Tá justificado. Ok, tudo bem. Indo para os comentários dos blogs, tem o Renan SHQ aqui, ele diz que acha graça em Okama Away e One Piece. Ele diz que acha engraçado justamente por ser, assim, meio idiota e estúpido. Ele, acho que o que ele quis dizer é que ele gosta desse negócio ser meio randômico, não sei. Eu acho idiota e estúpido, a parte do engraçado não chegou em mim. Também não. Ele também acrescenta sobre o prefácio do volume brasileiro de Lúcifer e o Martelo, que o autor explica que o humor japonês é diferente do nosso. Eu li também o autor lá de Lúcifer e o Martelo diz que espera que a gente consiga apreciar, né? Curioso, porque eu acho que eu ia falar que, tipo, sei lá, comparado com outras obras, o Lúcifer e o Martelo não tem um humor assim tão oriental, mas, tipo, não tem nada que eu diga e fale, não, isso aqui é um humor meio universal. Não sei o que pensar. São coisas que a gente talvez se acostumou lendo mangás. Talvez. Mas acho que ele não tem, tipo, muita pegada de algo bem específico, cultural japonês, sabe? São coisas que acabam... Não é utilizado universalmente, mas são compreensíveis universalmente. Talvez o autor, quando comentou isso, estava pensando justamente naquela brincadeira que ele faz com cenas de aparecendo calcinhas e tudo mais. Quem sabe? Achando que talvez a gente não compreendesse esse humor. Talvez, não sei também. O Equinócio comenta sobre a importância do a importância de pacing que o humor carrega. Ele cita o bom exemplo de que One Piece ele jamais abandonou a presença constante do alívio cômico na sua história. Durante todo o mangá sempre tinha a recorrência de piadas e humor e tudo mais, enquanto em comparação com Naruto e Bleach, que eles começaram a dramatizar mais o enredo, cada hora fica mais sério, e aí quando volta uma piada, tipo, tá totalmente fora de clima. Não tá nunca no clima. Tanto que a gente, na época que a gente comentava semanal, toda vez que o Kishimoto tentava forçar uma piada ali, a gente, porra, mano, Kishimoto não tem mão pra alívio cômico, né? Não tem mão nem timing, né? A Lobo Paranoico diz que ri bastante de piadas sozinhas na frente do computador, pergunta se ela tem algum problema. É possível. É possível, conhecendo ela. Não sei se por causa disso, mas... Ela também faz propaganda da série de tirinhas de humor que ela tem lá no Facebook. Já dei uma olhada, tem algumas bem engraçadinhas mesmo. Você riu? Não, eu não ri, não. Então tá no nível dos mangás, pelo menos. Sim, no mínimo isso. O Sávio, ele fala sobre que ele gosta de ler bastante em mangá, revista, livro em transporte público, em público de forma geral. E aí, de vez em quando, ele solta uma risada e aí a galera fica olhando feio pra ele, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Isso acontece comigo de vez em quando no trabalho, quando eu tô, sei lá, ouvindo um podcast e surge coisa engraçada, aí você dá aquela... Aí todo mundo já dá uma olhada assim, fala, o que tá acontecendo? Nossa, no trabalho, às vezes eu não tenho que prestar atenção em nada, você tem que fazer alguma coisa meio manual lá na hora, eu ponho algum podcast, começo... Mas eu nem rio, mas eu fico com aquele sorrisão mó largo, assim, as pessoas devem olhar pra mim pensando que eu sou um tipo de assassino, não sei, tipo... Pior que eu tenho uma história disso, cara, que eu trabalho perto do centro, né, então de vez em quando eu saía do trabalho, na época que eu fazia faculdade, eu tinha que ir andando até o ponto da van. E eu ia ouvindo alguma coisa, normalmente podcast. Aí uma menina contou um dia que ela tinha tava andando com a mãe dela no centro, aí a mãe dela falou assim, olha, aquele menino estranho ali rindo sozinho. Ela olhou e era eu. Brilhante. Escutar podcast é difícil mesmo. Pra encerrar aqui os comentários, a gente tem o comentário do ABC, né, que diz que este foi o pior episódio do Mangá ao Quadrado que a gente já gravou na história.
ele comentou que gosta bastante de humor de outros lugares e tudo mais, e achou essa nossa visão meio arrogante, assim, em relação à superioridade de humor de outras culturas e tal, achou meio quase inadequado. Talvez tenha sido. Quando eu conversava com você, acho que eu talvez meio que desrespeitava um pouco o humor cultural de outros lugares, mas é como é como eu enxergo mesmo. Eu acho o humor de outros lugares ridículo, e como eu acho que é algo muito associado ao instinto, eu não tenho vergonha de achar aquilo ridículo. Não sei. Falando especificamente, por exemplo, do humor japonês, de a gente falar que ele é meio infantil. É o que eu falei, assim, não é querendo se sentir superior, mas é que se o que é pra eles é engraçado, pra gente costuma ser engraçado pra crianças, né? Então, quer dizer, não é que eu me acho superior, mas é porque é humor pra criança. Pra gente, né, no caso. Pra gente, então... Não é que eles são infantis, é porque pra nossa cultura aquilo é um humor infantil. Não é de se sentir superior, é diferente. É diferente. Justamente apontando a diferença cultural. E na hora eu me senti superior, sim, mas eu me arrependo. Tipo, não é que eu sou superior a outra cultura. Eu só tô apontando a diferença, a curiosidade na diferença. Não. Você é superior aos índios, né, os caras? Maldade, coitado dos índios. Nem tem. Nossa, eu ia falar que nem tem índio escutando esse programa, mas vai que tem, cara. Eu vou me sentir mal, né? Não, brincadeira. Se tiver algum índio. Isso é uma coisa que eu acho curioso. Que no Brasil, talvez aqui pra região mais sul-sudeste, não tem muita miscigenação indígena, né? Eu acho que lá no Amazonas deve ter mais, mas pra cá a gente. Eu não vejo. Eu acho que eu nunca vi na rua alguém que eu olhava e falava assim: olha, esse cara eu acho que é indígena. Descendente miscigenado, alguma coisa. Não, nunca vi. Também não. Só boliviano, né? A boliviana é quase um indígena, né? Tem a mesma cara. Mas ele tem cara de boliviano, né? Ele tem uma cara diferente. É, sim. Olha, melhor de parar antes que parta pra um programa racista aqui. Não, só tô falando que boliviano... Não é diferente do... Tem uma cara de boliviano. Sim, diferente do índio que a gente conhece, né? Ou não conhece. Podcast 90, o que a gente tem pro podcast 90? Anos 90, pode ser? Anos 90? O que marcou a década de 90? Qual que é a característica que mais associamos à década de 90? Não é o que mais marcou, mas você teve um Tamagotchi? Lembrei disso agora. Tive, mas... né, por 3 dias. né, quando você é criança até que dura mais. Uhum. Por que Tamagotchi? Não tem nada de 90 com Tamagotchi. Foi dos anos 90, será? Foi, mano. Tamagotchi é uma marca dos anos 90. Eu não sei se é dos anos 90, mas eu sei que foi lançado pela Bandai em 96 no Japão. Eu não sei se você chegou a ver, mas tinha uma época que os primeiros eles eram bichinhos, mas eu tive uma época que tinha, sei lá, criança, que você tinha que cuidar de uma criança, mandar pra escola, sabe? Eita porra, não. Eu lembro que tinha um aqui, pelo menos lá na minha escola alguém tinha, e eu falava assim, caralho, mano, que bagulho escroto. Já com aquela idade, né? Já sabia que... Com aquela idade você já sabia que aquilo tava errado. Tipo, como assim uma criança? Tipo, no Tamagotchi? Como assim? Em vez de ser o bichinho que pede comida e tal, era uma criança. E chorava, cagava... Não, tipo, não era um bebê, era sei lá, uns 5 anos de idade, sabe? Nossa, que bizarro. É muito maluco, cara. Você sabe que o Digimon é a evolução do Tamagotchi, né? Como assim? O conceito do Digimon surgiu por causa do Tamagotchi. Mano? É? Nossa, que... Uma conexão. Você gostava de Digimon quando você via ou você preferia Pokémon? Gostava porque Digimon era mais sério. Eu também sempre gostei mais de Digimon, porque, tipo, mesmo naquela idade eu já sabia que aquilo tinha mais história, porque Pokémon só repetia a mesma merda todo episódio, né? Agora Digimon eu gostava também. E ó, Digimon começou em 99, então ainda foi na década de 90. Dá pra usar isso aí. Aí, ó, mano, programa de Digimon, pode ser? Pode ser. Que não tem nada, né, de 90, mas programa de Digimon. Mano, claro que tem a ver. O pessoal pegou o raciocínio aqui, não tem problema.
recomendação da semana Judeu Ateu é minha, do Estranho. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Não tenho motivos para receber parabéns. Não há mérito, né, nessa história. Minha recomendação da vez vai ser um mangá que ele tem um pouco de experimentação, principalmente visual. Na verdade, o autor ele já é conhecido por suas experimentações visuais, e nesse mangá específico ele está fazendo um estilo bem característico. O autor é o Taiyo Matsumoto, que a gente já citou algumas vezes, autor de Ping Pong, autor de Gogo Monster, autor de Preto e Branco, né, o Tekken Quinklet, e autor de Takemitsu Samurai, olha só. Olha só. Essa é a minha recomendação. Agora sim. Takemitsu Samurai, ele não é escrito pelo Taiyo Matsumoto, ele só é desenhado, ele é escrito pelo autor que chama Issei Eifuku, que não fez mais nada de relevante. Tipo, nada dele tem scan. O mangá ele conta a história de um Ronin, de um samurai, né, que é errante, que é chamado Senou Soichiro, que ele chega pra morar num cortiço lá numa cidade em Edo, né, em Edo feudal lá. E é isso, né? Tipo, ele é um cara super simpático, super bacana, as crianças adoram. Parece ser o cara gente boa, vai trabalhar como professor, mas claro que todo samurai carrega uma história com ele, e essa história assombra o Senou ao longo do mangá todo, né? A história é basicamente sobre isso, né? Sobre todas essas pendências que ele tem na vida que vão surgindo aí no mangá. Apesar de demorar um pouco, né, pra chegar nessas partes. Mais ou menos, né? Porque vai acontecendo aos poucos, né? Acontece uma coisinha ali, acontece uma coisinha aqui. Ele é meio que slice of life no começo, né? Aí depois ele começa a engrenar uma história mais sequencial. São 8 volumes. Não vou falar que é uma leitura leve, como tudo do Taiyo Matsumoto, é uma leitura bem carregada. Não de muitas falas, e sim encarregada de ser difícil de avançar mesmo, porque ele é uma leitura meio complexa. A grande experimentação que eu citei é a questão da arte, né? Porque o Taiyo Matsumoto ele não tá trabalhando com fisionomias humanas de fato, né? Tipo, o olho do Senou, do Soichiro, ele não tá no rosto dele. O olho tá flutuando do lado da cabeça, sabe? Negócio muito cubista, né? É uma coisa meio que remete àquelas artes antigas do Japão, né? É como se o mangá tivesse sido feito naquela época. É interessante, tem essa brincadeira. E a arte vai acompanhando essa ideia ao longo o tempo todo. E, claro, sempre tem de vez em quando uma brincadeira aqui e ali com simbolismo, sabe? Tem aquela coisa da borboleta que sempre aparece, que todo mundo fala, tem aquela imagem, né, que é uma bolinha flutuando com asas, né? Muito boa essa parte. Né? Essa parte, exatamente. Então ela possui... Se você procurar Takemitsu Samurai, deve aparecer essa imagem. Deixa eu ver aqui. Ah, certeza. Takemitsu Samurai. Eu não sei porque que é Samurai, até uma pergunta. Bom, aparece a imagem da borboleta. Deve ser do Mangás Underground ainda por cima. Não, essa é do Manga Reader. Que pena. Então existe tipo uma brincadeira visual ali toda, e também existe brincadeira com as dinâmicas, né? Com enquadramentos, com ângulos. As próprias linhas dos quadros, né? São como se fossem tipo traços daqueles pincéis, né? Exatamente, né? Os pincéis antigos que usavam para fazer esses desenhos. Então ele tem toda uma linguagem, ele pega a linguagem quadrinho e trabalha como se essa linguagem quadrinho tivesse sido feita naquela época, né? Ele dá uma trabalhada com conceitos e brinca. É muito interessante. Artisticamente, Takemitsu Samurai é uma experiência interessante, e a história eu acho bacana overall. Não é nada de incrível, tipo, super complexo, mas é uma história que é bacana e te motiva a continuar lendo. Eu gosto bastante. Ainda tô analisando se ela é ou não minha obra preferida do Taiyo Matsumoto, mas ela sem dúvida é uma das melhores. É uma das melhores, com certeza. Eu também tenho dúvida quanto, mas é muito boa. É muito boa. Só quando você cai naquelas páginas de experimentações que você fala, puta, é por causa disso que eu tô lendo esse mangá. Vira e mexe aparece. Então, eu acho que é uma experimentação interessante para as pessoas passearem por. Ótima recomendação, viu? Muito bom. E as capas dos volumes são incríveis também, né? São todos também no mesmo estilo. Só que ele, como é colorido, né? Não faz nada colorido no mangá, dá um tipo, um conceito ainda mais diferente, né? Para as capas. É tudo bem diferentão mesmo. Acho que é a primeira obra do Taiyo Matsumoto. Não, acho que você já recomendou Ping Pong, né? Já recomendei Ping Pong, já.
Mas fica aí a segunda. Talvez, será que a gente já recomendou alguma outra? Acho que não, né? Não. Dele só tem bom Zero, Takemitsu e Ping Pong. Não, cara, o Preto e Branco é bom, Google Monster é bom. Google Monster. A gente não recomendou Google Monster? Não recomendou. Foi só em papos paralelos. Sunny, tá. o mangá que ele publica atualmente também é muito bom. Você já leu? Li até o que saiu e é muito bom. Mas Takemitsu Samurai tá aí completinho e é uma boa recomendação. Acho que é uma das... Não acho que eu não vou falar que é uma das mais acessíveis, não. Porque é uma bem difícil de ler dele também. É difícil de ler. Não é fácil. Não é uma leitura fácil, mas é gratificante. Depois que você termina, você pensa, porra, foi bacana. Não vai ser tipo 10 de 10, mas vai ser uma pontuação boa. E eu tenho quase certeza que quem quiser vai gostar. Ótimo, cara, ótimo. Então fica aí a recomendação, Takemitsu Samurai. Mais alguma coisa, Judeu? Algum recado? Até semana que vem só.